Bom dia, meu povo da origem. Começa o meu diário, o devocional, do dia 11 de abril de 2023. O meu nome é Adriana e esse canal se chama Sou a Origem. É um devocional aberto que eu faço no secreto e compartilho com cada um de vocês. Então acredite, a sua vinda aqui não é coincidência. Deus está falando, não somente comigo, mas com você também. E acredite, sendo exortação é um privilégio, porque a exortação é um cuidado, é um consolo de Deus. É Ele mostrando qual o caminho que devemos seguir e nos direcionando para o caminho que é correto aos olhos dele. Nesse mundo jaz o maligno, mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que colocam a expectativa em Deus, viverão o extraordinário de Deus, o exponencial de Deus, aquilo que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu e nem penetrou no coração do homem, para aqueles que esperam em Deus, para aqueles que amam Deus em primeiro lugar. Então, por isso, não deixe, em nome de Jesus, de orar, de falar com Deus, de ler a palavra, como nesse momento nós estamos recebendo a palavra, porque é ela que alimenta a nossa fé, é ela que nos faz ter intimidade com o Pai, é ela que transforma o nosso coração. Então vamos à palavra de hoje? Mas antes eu peço, deixe o seu like, compartilhe a mensagem e se inscreva no canal, porque fazendo o ID, levando a palavra, outras vidas também serão abençoadas. E esse é o nosso propósito, levar a palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo faça a transformação, porque não é por força, é por Espírito. Então nós devemos orar e devemos levar a palavra de Deus no tempo certo, na hora certa, para aqueles que querem, que escolheram viver os planos de Deus. Amém? Então vamos à palavra de hoje. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te e desce à oficina do olheiro. Lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina do olheiro, e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Como o vaso que o olheiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor. Como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em algum momento eu falar em arrancar, derrubar e demolir uma nação ou um reino, e aquela nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que planejava fazer-lhe. E se em algum momento eu falar em edificar e estabelecer uma nação e um reino, e esta nação fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que planejava fazer-lhe. Palavra do Senhor, graças a Deus. Está no livro de Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 10. Agora vamos orar, vamos pedir para o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da Verdade, aquele que Jesus nos deixou, para abrir os nossos olhos espirituais e nos revelar aquilo que o Senhor quer nos dizer no dia de hoje. Amém? Espírito Santo de Deus, bondoso amigo e consolador, nós te agradecemos por esse tempo de comunhão. Nós te agradecemos porque nós cremos que quando estamos na sua presença, Jesus, nada é em vão, nada é coincidência. Por isso, Jesus, nós entregamos a nossa mente, o nosso subconsciente e o nosso coração. Que eles estejam cativos ao trono da graça de Deus e que o nosso coração esteja disponível, ensinável para ouvir a sua voz, Espírito Santo.
Em nome de Jesus, não permita que nenhum coração endurecido e nenhuma distração venha impedir de recebermos aquilo que o Senhor quer derramar no dia de hoje, pois a sua palavra é viva e eficaz e ela não sai vazia. Então nós te pedimos em oração aquilo que é humanamente nós fazermos, a transformação do nosso coração. Em nome de Jesus, nós te damos total liberdade para o seu fluir e para o seu agir, Espírito Santo, pois sabemos que o Senhor não invade, que o Senhor é um cavalheiro. Então nós te convidamos para morar em nós, para habitar em nós. Santifica-nos, Senhor, em nome de Jesus, no dia de hoje e em todos os dias da nossa vida. Essa é a oração que nós fazemos e te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Nessa passagem de Jeremias, do capítulo 18, Deus faz uma demonstração para Jeremias. Faz ele ver um olheiro com um vaso de barro na mão, esse vaso de barro se desfazendo e o olheiro fazendo um vaso novo como melhor lhe pareceu. E Deus usa isso para simbolizar para Jeremias: se esse homem, se esse olheiro teve o barro desfeito na mão, eu, o Senhor, não posso fazer isso também com aqueles que me buscarem, com aqueles que realmente descerem à casa do olheiro? A palavra diz que nós somos um barro e que o Senhor é o nosso olheiro, ou seja, Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos conhece e Ele sabe como nos transformar. Porém, para Ele fazer um vaso novo, um vaso de honra e não um vaso de desonra, nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo venha fazer essa transformação. E eu digo isso porque isso é uma escolha nossa. Isso é uma escolha da criação de Deus, daqueles que querem ser não escravos do medo, mas filhos e filhas de Deus. Deus não invade. Por isso que Ele deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi dado por amor. E por amor, Ele permite que nós venhamos a escolher estar com Ele ou não estar com Ele. E quando eu digo estar com Ele, é estar com Ele verdadeiramente, renunciando o pecado, renunciando aquilo que é incorreto aos olhos dele. E Ele diz claramente que existem pessoas que já sabem o que é errado e não fazem o que é certo. Eles escutam, eles prestam atenção, mas pelo contrário, endurecem e não querem ouvir e nem aceitar a instrução. Eles não estão na ignorância. Aqueles que estão na ignorância, a palavra diz que o Senhor tem misericórdia porque eles não conhecem a verdade. Mas existem aqueles que conhecem a verdade e eu me incluo nisso. Eu hoje conheço a verdade. Eu hoje sei o que é correto aos olhos de Deus. Eu hoje sei o que faz com que Deus receba de bom grado, que veja que o comportamento é correto, ou seja, os mandamentos, os princípios, os preceitos. Hoje eu conheço a verdade está onde? Na palavra. Quem é a verdade? Jesus. E Jesus, ele mostra o que é certo e o que não é certo fazer. E se eu, Adriana, escolher fazer o que não é certo, eu vou estar pecando. Eu vou estar fazendo aquilo que é a vontade do meu coração. Ou seja, com teimosia, com orgulho, com arrogância. Porque, infelizmente, as pessoas pensam: Deus é um Deus de amor somente. Deus é um Deus de amor, sim. Tanto que a palavra diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã. E é por ela existir que nós não somos consumidos. Quem seremos nós se não fosse a misericórdia de Deus de entregar Jesus pelas nossas vidas, para levar sobre si os nossos pecados? Mas isso não é o suficiente. Nós precisamos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Obedecer.
Não existe outra forma. É uma renúncia. Renunciar ao pecado e viver na santidade. A santidade não é se enfiar dentro de uma igreja, pois a palavra diz que nós somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. E nós devemos escolher estar alimentando o Espírito ou alimentando a nossa carne. E algumas pessoas preferem alimentar a carne ao invés de alimentar o Espírito. E fazendo isso, alimentando a carne e não o Espírito, o pecado prevalece. E onde há pecado, Deus não está, porque Deus é santo. Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus santo. E por ser santo, Ele abomina o pecado. Ele é um Deus de justiça. Então nós devemos todos os dias, por sermos falhos, por sermos pecadores, devemos pedir a Deus aquilo que é humanamente a gente conseguir fazer, que é a santificação. Devemos pedir para o Espírito Santo, o Consolador, aquele que Jesus deixou para todos nós, fazer com que a gente possa enxergar pelos olhos de Deus, fazer com que o nosso coração não seja um coração endurecido, um coração teimoso, um coração de pedra, mas seja um coração de carne, um coração obediente, um coração manso, um coração humilde. Fazer assim como João declarou, que a gente diminua, que a gente possa descer à casa do olheiro, que a gente se permita ser moldado por Deus, ser quebrado por Deus se necessário, mas que Deus faça um vaso novo e que esse vaso novo seja para que todos vejam, para que o mundo veja o que Deus é capaz de fazer com aqueles que o buscam de forma genuína, de forma verdadeira. É necessário que a gente peça em oração. É necessário que a gente pratique o que Jesus ensina na palavra. E não porque é algo religioso, porque é coisa de igreja. Não. É porque essa é a verdade. Essa é a nossa origem. Nós fomos criados pelo Criador, pelo grande eu sou, por aquele que é, por aquele que foi, por aquele que há de vir. E esse mundo irá acabar. Esse mundo é passageiro. E nós devemos sim buscar, colocar com que a nossa alma e a alma das pessoas que estão ao nosso redor venham ter esse encontro, essa salvação, esse toque genuíno de Jesus. Então, nós precisamos, e isso é um fato, renunciar o pecado e buscar em Deus aquilo que a gente não consegue fazer. Obedecer, amar a Ele em primeiro lugar. Porque quando a gente convida o Espírito Santo, Ele nos mostra como amar a Deus. Ele transforma o nosso coração. Ele permite que a nossa essência permaneça, mas Ele transforma e reformula o nosso caráter. Amém? Colocando um caráter virtuoso em nós. Então vamos pedir em oração para Deus transformar o nosso coração e, se for preciso, nos levar à casa do olheiro, quebrar e fazer um vaso novo, um vaso de honra. Porque não tenham medo, e eu digo isso todos os dias para mim. Deus não dá nada que a gente não aguente. Ele é Pai, Ele é bom. Ele só dá aquilo que nós podemos aguentar. Quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo, não Deus. Então Ele cuida de nós. Ele cuida daqueles que permitem ser cuidados. Amém? Então vamos orar? Poderoso Deus e amado Pai, bondoso amigo Espírito Santo de Deus. Senhor, essa palavra de hoje é uma palavra de fé. É uma palavra de exortação, é uma palavra de cuidado e consolo, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que vê o que a gente não vê, escuta o que nós não escutamos e está em lugares que nós não estamos. O Senhor é aquele que sonda mente e coração, e o Senhor sonda a nossa mente e o nosso coração. O Senhor sabe o que vamos fazer antes da gente fazer. O Senhor sabe o que vamos pensar antes de nós pensarmos. Então, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus,
nesse momento, nós entregamos a nossa vida em Suas mãos. Tu és o nosso olheiro e nós somos o vaso nas Suas mãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pelo poder do nome de Jesus, nós te damos total liberdade para que nas Suas mãos poderosas e misericordiosas o Senhor venha transformar todo o nosso ser. Em nome de Jesus, coloque em nós um coração manso, um coração obediente, um coração humilde, um coração que faz o que é correto aos seus olhos, com integridade. Em nome de Jesus, nós não conseguimos vencer o pecado se o Espírito Santo não reinar sobre a carne. Então nós te clamamos, Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus, reina sobre a carne, reina sobre a nossa alma. Abra os nossos olhos espirituais. Fale conosco de forma clara, Abba. Se for preciso, esfrega na nossa cara. Mas não permita que a gente desobedeça e faça o que é incorreto aos seus olhos. Senhor, como sua criação, como seus filhos e filhas, como a sua noiva e a sua igreja, nós entregamos a nossa família em suas mãos. Que se cumpra na terra, na nossa vida, mas também na nossa família, aquilo que o Senhor escreveu e determinou no céu. Nós nos colocamos como intercessores e pedimos por eles, em nome de Jesus, pois a sua palavra diz que a oração de um justo é viva, poderosa e eficaz em seus efeitos. A tua palavra diz que não é por força, mas é pelo Espírito. Então nós entregamos mais uma vez cada um deles na palma das suas mãos. Em nome de Jesus, muito obrigada por esse tempo, muito obrigada pelo seu amor, muito obrigada pela sua misericórdia que se renova cada manhã. Muito obrigada, Jesus, por não desistir de nós e ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Essa é a oração que nós fazemos em unidade de espírito, crendo que o seu melhor na nossa vida está por vir. Em nome de Jesus. Amém.